Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui mais uma vez diante do Santo Evangelho para ouvir e meditar a Palavra de Deus, hoje que é domingo, 29 de agosto de 2021, e celebrando em igreja o 28º domingo do tempo comum. Vamos ouvir então um trechinho do Evangelho de hoje, que é extraído do capítulo 5 do evangelista São Marcos. Vamos ouvir o que diz o Evangelho no final do Evangelho de hoje, a partir do versículo 14. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Estas são, portanto, as palavras de Jesus no final do Evangelho de hoje, e por elas nós podemos constatar que muitas vezes em nossa vida cristã, em nossa tentativa de seguir o Senhor, pode acontecer um contraste ou uma oposição. Um contraste entre aquilo que professamos crer, ou melhor, um contraste entre a graça que Deus nos dá em Cristo Jesus e a nossa resposta a Deus, que muitas vezes pode ser marcada pela ingratidão e, sobretudo, pela inconversão do coração, pela falta de conversão do coração, isto é, quando deixamos de prestar atenção na boa nova que nos foi comunicada e nós nos deixamos levar pelos instintos mais baixos que podem perpassar as profundezas do nosso coração. Em primeiro lugar, vejamos ou lembremos qual é a graça que Deus nos faz. Quando o anjo Gabriel apareceu aos pastores por ocasião do nascimento do menino Jesus em Belém, ele disse assim: Eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Quer dizer, o objeto, o conteúdo da boa notícia ou da graça que Deus nos faz é a encarnação do Filho de Deus. Quando nós contemplamos Jesus reclinado na manjedoura, quando nós contemplamos de certo modo a sua vida oculta em Nazaré, quando nós ouvimos as palavras de Jesus, quando nós vemos os seus gestos, quando nós contemplamos Jesus na cruz, quando ouvimos as suas palavras, quando contemplamos Jesus ressuscitado, nós vemos, ouvimos e contemplamos o próprio Deus que se manifesta na carne humana de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta graça, esta salvação não é um fato que fica no passado, mas é algo que se faz presente na nossa vida hoje. Quando nós dizemos sim ao Evangelho que nos é anunciado, esta graça de Jesus Cristo se atualiza em nossa vida e aquela salvação da morte e ressurreição de Jesus nos é comunicada. Quer dizer, então, que a graça que Deus nos faz é grande demais. E do outro lado, pode acontecer a baixeza da nossa resposta. Quer dizer, ou melhor, da nossa falta de resposta a Deus. Nós contemplamos aí Jesus que nos apresenta uma lista de 14 pecados. Nós podemos contemplá-la como 7 vezes 2. Nós sabemos que a Bíblia, a Palavra de Deus, gosta de falar-nos através de símbolos. E quando nós vemos Jesus apresentar-nos uma lista de pecados
com 14 pecados, quer dizer 7 vezes 2, nós podemos compreender isso como a descrição de um coração que fez a sua primeira opção pelo pecado, os 7 primeiros pecados, e em seguida, ao invés de se converter, ele comete mais 7 pecados. Quer dizer, aqui nós nos deparamos com uma opção pelo mal e uma rejeição da graça de Deus. E a pergunta que nós podemos fazer é: por quê? Por que um contraste tão grande entre a graça que Deus nos faz e a nossa resposta, muitas vezes marcada por um coração inconverso, repleto de pecados? O próprio Senhor nos dá a resposta. Ele diz, lembrando as palavras do profeta Isaías no Evangelho de hoje, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Seu coração está longe de mim. Esse é o motivo pelo qual nós, muitas vezes na vida, não damos os frutos que Deus espera de nós. Porque dentro do nosso coração, nós não meditamos na presença do Senhor, que aí nos foi comunicada pela graça de Deus. E vejamos que tanto a primeira leitura como a segunda leitura deste domingo nos falam justamente de acolher a presença de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Diz assim o livro do Deuteronômio: Moisés falou ao povo dizendo: agora Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. Quer dizer, ouve a palavra de Deus na Escritura, porque as leis e os decretos estão compilados na Escritura. Então quer dizer, agora Israel, ouve a Escritura que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Quer dizer, no Antigo Testamento foi feita a promessa: ouvi a palavra e entrai na posse da terra. No Santo Evangelho, a mesma promessa nos foi feita, só que uma promessa ainda muito melhor. Que nós ouçamos o Evangelho, que nós ouçamos a palavra de Jesus, para que nós recebamos a terra que é o seu corpo e o seu sangue, porque a nossa verdadeira pátria é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a terra prometida que Deus nos faz. É aí que o Espírito Santo nos implanta quando nós ouvimos o Santo Evangelho com devoção, com amor, quando nós meditamos com amor a palavra de Cristo no nosso coração. E a segunda leitura também fala exatamente de acolher a palavra. Diz assim São Tiago: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada. Quer dizer, prestemos atenção a esta boa nova, a esta graça, a esta bênção que nos foi comunicada, que foi comunicada ao nosso coração, que é a presença de Cristo Jesus. Quando nós prestamos atenção na presença de Cristo em nós, quando nós dedicamos nosso tempo à meditação, à oração, e a fé nada mais é do que a oração nada mais é do que a fé que desabrocha em forma de oração. Quando nós assim fazemos, nós experimentamos Cristo, nós entramos em comunhão com Cristo e Ele, desde as profundezas do nosso ser, nos converte e nos transforma, de modo que em nossa vida não haja estes 14 frutos de morte que o Senhor nos apresenta no Evangelho de hoje. O melhor ícone para nos ajudar a receber o Senhor e dar